boa tarde. Eu sou a Carolina Pacheco, sou psicóloga, estou aqui na Comissão da Mulher, dentro do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, para apresentar mais uma live. Hoje teremos a Berenice Spider, que é psicóloga da UBRA, e falará sobre o Setembro Amarelo. Passo a palavra para a Juliana. Boa tarde, Berenice, boa tarde, Boa tarde. Caroline, a todos também que estão, né, pela rede social ali, do Conselho Municipal de Saúde, pela transmissão ao vivo pelo Facebook, né. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Berenice, né, em estar contribuindo aí com a realização dessa live. Dizer que é uma honra recebê-la, né, e estar te conhecendo agora virtualmente, que a gente já conversou ali pelo WhatsApp, né, e falar que é um tema de extrema importância, né, que a gente está comentando aí no nosso Setembro Amarelo, com outras ações também acontecendo aí no município, também capitaneadas, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, então, a gente está aqui, né, no Conselho Municipal de Saúde, junto com a Comissão de Saúde da Mulher. Vamos dar início, então, à live. Berenice, fica bem à vontade, tá? Como está no card, é um bate-papo, então é algo, assim, bem informal. Certo. Obrigada, então. Agradeço a vocês, né, por estar participando desse momento, né? A Carolina, a Juliana, né, que eu vim a conhecer agora, né? E para falar desse assunto, né, enfim, né, de todos os assuntos que a Secretaria tem demonstrado, sempre são muito pertinentes, né? Bom, falar rapidamente de mim, eu sou psicóloga clínica, né, trabalho em Porto Alegre, Viamão, né, Viamão tem meu consultório particular, e eu trabalho com diversas faixas etárias, né, em Viamão. E esse ano eu abri a minha empresa, né, que é Berenice da Rosa Serviços em Psicologia, onde eu estou oferecendo e tenho outros projetos de oferecer serviços, né. Hoje são atendimento psicológico, avaliação psicológica, psicodiagnóstico, né. Para o ano que vem, serviços de RH, né, enfim, N coisas. Então, falando sobre o Setembro Amarelo, né? Interessante, hoje eu me dei conta que hoje, 22 de setembro, começa a primavera, né? Então, enquanto eu estava aqui me preparando, eu estava pensando sobre isso, né? E depois do inverno, após o inverno, chega a primavera, né? Então, uma mensagem, assim, de que a gente tem que acreditar, né? Acreditar que as coisas sempre podem melhorar, né? Comecei meio pelo final, né? Mas, né? O que a gente pode falar, né? É bem interessante, né? Vai ser um bate-papo onde a gente pode ir trocando as ideias sobre o assunto, né? E durante a minha experiência, meus estudos, minha experiência de consultório, muitas coisas, né? A gente vai passando, cada pessoa é um indivíduo único, né? Mas eu vou tentar passar assim, as coisas que são de forma geral, mas a gente consegue perceber, né? Sobre essas questões, né? Suicídio é uma palavra, assim, que às vezes assusta algumas pessoas, mas temos que falar sim, né? Temos que falar, porque esse ato, essas ideações, há sempre uma ambiguidade, né? E nessa ambiguidade é que é tão importante a informação, é tão importante a escuta, né? É nesse momento que a pessoa está nessa tentativa, né, se eu faço ou não faço, é aí que é tão importante ter canais, ter as redes de apoios, né, e por aí vai. Né? Vocês queriam fazer alguma pergunta em específica ou posso continuar?
vocês que mandam. Eu digo assim, eu sou nutricionista, tá, de formação, então eu estou com uma responsabilidade enorme aqui com 2 psicólogas na live do Setembro Amarelo, né? Aham. Vocês, né? A hora que vocês me disserem, posso fazer a apresentação e dar o ok que eu coloco aqui. Certo. Esse. Eu costumo dizer que eu, felizmente, até hoje, que eu saiba, eu nunca perdi nenhum paciente para o suicídio. Eu gostaria de terminar a minha vida profissional dessa forma. É difícil, mas tu teve essa experiência? Não, não. Eu não tive essa experiência, né? Ah, é algo assim, muitas pessoas podem achar perturbador, enfim, mas nós temos que estar preparados, né? Preparados por que acontecer, né? Mas a gente trabalha pela vida, né? É a vida e sempre, em primeiro lugar, lutar para que tudo dê certo, porque a pessoa consiga achar mecanismos, enfim, né? Mas assim, vamos falar um pouquinho assim, para não ficar muito solto, né? Mas eu gostei assim da tua colocação, Carolina. Gostei, tu como esse sentimento assim, nós como profissionais, né? Eu acho que perder um paciente, enfim, é um sentimento, a perda, enfim, a frustração, isso independe, né? Nós somos seres humanos e a gente trabalha pela vida, né? E óbvio que se caso isso aconteça, é algo que nos traz bastante, por que não tristeza, né? A gente é ser humano, né? Bom, mas assim, falando sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês que foi escolhido, né, para tanto para falar sobre esse assunto, né? É um assunto assim que as taxas, né? As taxas do suicídio, enfim, no mundo ele vem caindo, mas se tratando de Brasil, tem alguns estudos que ele entre adolescentes vem crescendo, sabe? Isso é bem preocupante, né? Bastante preocupante. Eu fiz uns slides, eu não sei se vocês querem colocar para as pessoas acompanharem. Posso projetar aqui A para gente pode ir passando. Vou botar o fone aqui. Bom, de uma forma um pouco didático às vezes, né? Mas eu acho bem interessante, né? Eu gosto até no consultório mesmo, eu tenho o hábito de literalmente desenhar, né? Para a gente entender, às vezes, o funcionamento, o que está acontecendo, né? Eu pego a caneta, eu desenho, né? Eu acho que a gente grava mais, né? Quando tem as imagens assim. Bom, então, ali nesse slide, né, Setembro Amarelo, a capa, né, já, se vocês prestarem atenção, né, tem uma palavra em destaque que é se amar, né, se amar. E essa é a questão, né, a autoestima, né, tem que estar sempre elevada. Deixa eu botar aqui. Deu. Na segunda parte ali, dá uma leve explicaçãozinha, se vocês quiserem passar, né, falando sobre o 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né, dá uma leve explicação, né, e como dizem, né, em todo o mundo as taxas de suicídios aumentaram 60%, considerando, assim, nos últimos 50 anos, né, e principalmente nos países em desenvolvimento. Então, por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso, tá? E aí a gente pensa assim, quais são os fatores de risco, né? O que acontece? Por que isso acontece? Da pessoa chegar a pensar em suicídio, né?
Na próxima lâmina, a gente mostra algumas questões, né, que, de certa forma, está envolvidas questões de transtornos mentais, né, algum transtorno, ou depressão, bipolaridade, tem essas questões envolvidas, tá? O uso de substâncias também coexistem, né? Então, são uma junção de fatores, né? Situações culturais, familiares, sociais, genética, enfim, são muitos fatores associados, de certa forma, tá? A questão do uso de substâncias, né? O uso de substância é um dos fatores mais comum, né? Um dos fatores mais comum depois da depressão e transtorno bipolar, tá? Então, como está envolvido isso, né? As questões de transtornos mentais, o uso de substâncias. Pensando nisso, se atentar ao abuso de álcool, né? Ultimamente, alguns adolescentes, né, acabam abusando, enfim. O álcool, ele é um potencializador. Por quê? Porque existe uma impulsividade, né? Principalmente em adolescentes, né? É comum, é característico do adolescente a impulsividade. Então, se a pessoa está em sofrimento, né, e com essa característica impulsiva e mais substâncias, então são muitas coisas associadas, né, que pode levar a pessoa a cometer o ato, né? Por isso que a gente tem que se atentar a tudo isso, né, a todos esses fatores. E depois tem as outras drogas também, né, que potencializa todas essas questões, tá? Sobre a doença mental, né? A doença mental, ela está frequentemente, como eu disse, né, envolvida nisso, tá? E o mais interessante, né, que 80% dos suicídios completos, as pessoas procuraram um médico, sabe? Em 80% dos casos, eles procuraram um médico, procuraram um psicólogo, eles procuraram ajuda, né? Então, nós, como profissionais, como psicólogo, como professores, porque essa é uma questão que envolve toda a sociedade, né? Como amigo, enfim, se a pessoa sinalizou, né? Pediu ajuda ou sinalizou, a gente tem que levar em consideração, né? Tem que levar em consideração. Agora, sim, né, nessa questão da pessoa sinalizar, né? Na prática de vocês, vocês conseguem observar, assim, eu já ouvi em alguns momentos, né? Porque tá avisando, quer chamar atenção, não vai fazer e tal. Vocês veem isso ainda, essa mentalidade das pessoas, seja da família ou de quem está de fora, assim, do paciente, do indivíduo, está sinalizando e há, assim, por vezes, uma negação de quem escuta essa questão. O que vocês acham? Assim? Existe muito? Como é que está? Olha, eu acredito que sim, que ainda ocorra, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje ainda a gente consegue ver, principalmente entre os adolescentes, procurando ajuda, né? Hoje os adolescentes conseguem pedir para o pai, para a mãe, procurar um terapeuta, né? Mas ainda é pouco, mas a gente já vê esse movimento, né? E, claro, por trás dessa negação, né, existe N coisas, né? Eu não quero ver, eu não quero acreditar, né? Ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo que a negação enfim, se a gente for falar sobre a negação, a gente vai ficar um dia todo falando só sobre isso, né? Mas existe, tá? Existe sim. E a gente tem que levar em consideração esses sinais.
Não sei se a Carolina quer colocar. Eu queria falar para vocês que existem muitos adolescentes tirando o parafusinho do apontador de lápis para se cortar, por exemplo. Então, a automutilação também é um sinal de suicídio. Então, isso eles fazem bastante, né, dentre os adolescentes. E dentre os adultos, eles falam mesmo, olha, eu estou pensando bobagem, eu quero acabar com tudo. As frases são essas que eu ouço dos pacientes. Felizmente, não aconteceu, né, ainda, como eu digo, espero né, não acontecer comigo, enfim, próximo de mim, é um paciente meu, mas é muito comum, e as pessoas, é claro que negam as situações, por que está se cortando, enfim, né, aquilo ali já é um sinal, né, e dali para virar um suicídio real, a gente não tem um tanto que mensurar, assim, ó, fulano vai fazer, Beltrano não vai, não sabemos, é quase loteria, assim, qualquer um pode fazer, mesmo aqueles que a gente nunca imaginou que faria, pode vir a fazer, infelizmente. A, a, a questão da mutilação, enfim, né, é um sinal que eles não estão bem, né, que algo está acontecendo. Como a Carolina falou, não tem como dizer assim, ele vai cometer, mas é um sinal que ele não está bem. Então, por si só, já tem que ficar atento, né, porque dependendo dessa realidade desse jovem, por exemplo, né, tem muitos fatores de risco. Ele pode ter muitos fatores de risco. Por exemplo, não ter uma rede de apoio é um fator de risco, né? Então, é esse olhar assim, o menino está se cortando e dentre a realidade dele, ele não tem rede de apoio, ou isso, ou aquilo, o familiar usa álcool, enfim, isso já nos coloca né, em alerta, tá? Mas a gente pode pensar assim, um jovem se cortando, enfim, é um sinal que ele não está bem e tem que se atentar. Então, sempre estar atento aos fatores de risco, né, é importante. Além dos sinais, né, que o adolescente dá, ou enfim, criança, eu falo adolescente e criança, porque eu acho que é uma realidade que tem se mostrado muito, né, especialmente, assim, a parte da saúde mental, hoje a nossa coordenadora não pode estar presente, né, mas eu sempre digo, assim, no SAC, que é o setor onde eu coordeno um departamento dentro da Secretaria de Saúde, é o nosso carro-chefe, a saúde mental. Então, a gente está sempre em constante discussão, sabe, Berenice? E cada vez mais a gente vê, assim, crescer esses casos entre adolescentes e crianças, né? Então, acho que, assim, acima de tudo, ficar atento, sim, aos sinais, e aí, como tu disse, fator de risco, né? Acho que é uma palavra que tem que ficar, né? Porque às vezes a gente vê só o recorte, né? Mas o que está em torno, né, daquela situação. E outra coisa para se pensar, né? Quando a pessoa, o jovem, ou enfim, né, está se cortando, é sinal que o seu mecanismo de defesa, né, já não está funcionando. Né, ele não está, ou ele não sabe lidar com as situações, né, por ser muito jovem, ou se é adulto, ele não está conseguindo mais, né? Existe algo falhando aí, né? Então a gente tem que pensar às vezes como quando criança, né? Como é que ele age diante das frustrações, né? Se a gente for falar de criança, como é importante nós darmos limites para as crianças, ensiná-los as questões das frustrações, a ser resiliente, de certa forma, né? Claro que não é só isso que vai determinar, mas é o nosso funcionamento, né? De como que a gente vê o mundo, né? E se tratando de fatores de risco, a gente até pode pontuar, de novo, muitas coisas, né? Muitas coisas. E uma delas também é a questão cultural, né? É como que a família, né, enxerga isso. Por isso, quando a gente faz, né, um atendimento, a gente tem que saber se há casos de suicídio na família, né? Porque às vezes tem uma questão cultural, ou seja, é assim que eu resolvo as coisas, né? Então, de novo, junto a isso, mais N coisas, né, que pode levar. Então, não é uma questão única, né?
né? São várias questões, tá? Outra coisa, assim, que eu acho bem interessante a gente retomar desses fatores de risco, né? São os sintomas depressivos, tá? Então, a gente fazendo o link com a criança, o jovem, enfim, se cortando, né? É um sintoma, assim, que algo está acontecendo, que ele não está bem. E a gente se atentar a esses sintomas, às vezes, depressivos, né? Porque a questão da depressão, né, é diferente de uma tristeza. A tristeza, enfim, aconteceu algo, a pessoa está triste por algum tempo, pode ser, né, congruente. Mas uma tristeza que não acaba e aquilo se torna por um período longo, né? Então, esse tipo de tristeza a gente tem que se dar conta. O adolescente, por exemplo, ele tem uma questão de ficar no quarto. Sim, ele está em busca da autonomia, ele precisa daquele momento, ele quer ficar sozinho, mas a gente tem que se atentar até onde é natural, né? E até onde não é mais, né? Porque esses sintomas depressivos, né? Essa questão de vivenciar a depressão, né? Leva a esses sentimentos horríveis, que é do desamparo, sentimentos de desesperança, né? Que isso impede de enfrentar os problemas, né? E, na verdade, o que é a questão do suicídio, né? Eu quero fugir de um problema. Na verdade, ninguém quer morrer. A gente quer, não está suportando, não está conseguindo. E essa ambiguidade é que dá tanta dor, né? Porque a pessoa não quer, mas ela acha que aquela vai ser o único jeito, né? Então, antes, né, a gente se preocupa com a questão do suicídio em si, mas a prevenção é isso, é a saúde mental, né? É a saúde mental. Desde uma tristeza muito forte, enfim, a gente cuidar da saúde mental, né? Então, alguma pergunta? Senão eu vou indo. Acho que vamos tocando. Por enquanto não chegou nada aqui. As meninas da comissão estão acompanhando, né? Não sei Tá se certo. Aí quando tiver alguma coisa, eu sinalizo para vocês. Tá certo. Uhum. Sobre, assim, a ideação suicida, né? Antes, assim, a pessoa fica ali pensando nesse ato, né? Existem algumas falas, né? Que a pessoa pode falar, pode dizer, né? Relato de querer desaparecer, dormir para sempre, ai, quero ir embora e nunca mais voltar, né? Relato de desejo de morrer, a gente tem que se atentar. A pessoa está falando isso, é sinal que ela já está falhando suas defesas, né? Falhando, então, se atentar, sim, a essas falas, né? E quanto mais comportamentos indicativos, né, mais provável é a ideação, né? Então, a gente tem que se atentar, sim, né? E como a Caroline tinha falado também, os mitos, né? Os mitos. Um deles, nessa lâmina próxima, falar sobre suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como incentivo. Claro que não, claro que não. Falar sobre o assunto é informação, é oportunidade da pessoa entender o que está acontecendo. Um dos canais de comunicação, que é a CVV, né, que a pessoa liga para lá para conversar, está comprovado, assim, o quanto eles ajudam. Então, falar sobre o assunto é imprescindível. Porque nem todo mundo tem condições de procurar uma ajuda profissional, né? Nem todas as pessoas têm essas condições, N condições. Então, os meios de comunicação, né, as escolas, enfim, falar sobre o assunto está levando
essa orientação, essa informação para outras pessoas que não têm acesso. Por isso que é tão importante. Outra questão é a maioria dos suicídios acontece de repente, sem aviso prévio. Não, não. Os sinais estão aí. Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas os sinais estão aí. A gente tem que ver se a pessoa, de repente, mudou o jeito, né? Mudou o jeito, ou algumas falas, enfim. Tem aviso, sim. Tem aviso, sim. E outra, o suicida está determinado a morrer. Não, não. Ele quer se livrar da dor. Ele não quer morrer. E esse é o grande, sofrimento dessa pessoa, né? Porque tu imagina a pessoa ir fazer o contrário do que a nossa evolução, né? O que é a evolução do ser humano, né? É a gente sobreviver, a gente faz tudo para sobreviver. O nosso corpo faz isso de forma automática, instintiva até. Se eu boto a mão numa panela quente, o que eu faço? Eu tiro, né? Então, quer dizer, o meu corpo está dizendo, vamos se salvar. Então, a pessoa pensar nisso é algo muito forte. Está indo ao contrário do que a nossa natureza preconiza, né? Depois, as pessoas que falam de suicídio não pretendem fazer. Não pretende fazer. Essa história de cão que late não ladra, sabe? É botar a sujeira embaixo do tapete, tá? Então, ficar atento a isso, tá? Outra é quando o indivíduo mostra sinais de melhoria, tá? Se ele sobreviveu a um suicídio, está fora de perigo. Não, não. Em grandes casos, a pessoa tenta, em média, 5 vezes, tá? Então, não. Fique atento. Ficar atento a isso. E outro mito, que tem vários, né? Aqui eu escolhi alguns, mas o último que eu posso citar eles não pensam naqueles mais próximos. Isso é muito cruel. Muito cruel. Porque, pelo contrário, eles pensam sim. Eles pensam nas pessoas, eles pensam que o melhor para as pessoas é eles irem, não ficar incomodando, sabe? Eles pensam sim nas pessoas. Só que é óbvio que a leitura do mundo, para eles, não está com juízo de realidade, né? Mas para eles, eles acham que esse é o melhor a fazer e eles sim estão pensando nas pessoas. Tá? Então, não é drama, tem, né, numa outra lâmina eu botei, não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, muito menos frescura. Precisa ter respeito, porque é uma dor muito forte. É algo muito forte, muito importante. Assim, para não ficar muita, né, leitura, né, nessa outra lâmina eu botei algumas questões de prevenção, só a gente retomando os sinais e sintomas, tá? De novo, os adultos, né, a gente pode dizer que são mudanças nas atividades diárias, no trabalho, na vida social, enfim, a pessoa era de um jeito, de repente ela mudou, tá? E em adolescentes e crianças, os sinais, mudança na rotina do sono, tá? Ou insônia, alteração no horário de dormir, tá? Isolamento da família, do contato social, repentinamente. Esses comentários, prefiro morrer que passar por isso. Uso de roupas de manga longas também, né? Ficar atento, tá calor, e a pessoa sempre com camisetão, blusão, né? De manga longa. E diminuição no rendimento escolar. Então, esses são alguns sinais, assim, para a gente ficar atento às crianças, os adolescentes, tá? Bom, depois sobre... eu vou na fonte de apoio, na outra lâmina, que fala sobre fonte de apoio. A importância
importância da nossa rede. Ai, como é importante. A família, amigos, colegas, profissionais de saúde, enfim, né? Às vezes, colegas do curso, a gente tem uma rede. A importância, quando eu falo isso, não é só na questão do assunto, desculpa, do assunto que a gente está falando, da nossa saúde mental, né? A rede de apoio. Porque às vezes, um lado não tá bom, o outro segura, né? Às vezes o trabalho, tô com algum problema no trabalho, mas eu tenho meus amigos, tenho minha família, né? Ou na família, enfim. A importância da rede de apoio, a importância da gente não viver numa redoma de vidro, né? A gente saber que e o interessante também é se dar conta que às vezes a gente tem a rede de apoio. E muitas pessoas não se dão conta. No consultório mesmo, né? Quando eu começo a perguntar, né, sobre como que é essas fontes de apoio, a pessoa se dá conta, ela acha que está sozinha no mundo. E a gente começa, né, a perguntar e a refletir sobre o assunto. E ela vê, não, tá, eu não estou sozinha. Né? E as redes de apoio, a gente pode ir atrás dos profissionais de saúde, por exemplo, né? A escola, a orientadora, sabe? Só que nós temos que olhar isso, né? Temos que olhar. Por isso que a importância da informação, né? De repente, agora a gente está falando sobre isso e muitas pessoas estão pensando, opa, eu estou me sentindo tão sozinha, mas pensando bem, eu tenho uma rede de apoio. Acho que também a gente passou por um momento assim que tendenciou, né, a um certo isolamento e distanciamento, né, das pessoas de uma maneira geral, né? Acho que esse tempo aí que nós tivemos de pandemia, acho que cada um, né, viveu a sua maneira, enfim, e a gente vê assim nas próprias relações familiares, né? Então, a gente vê assim, eu, por exemplo, né, vou citar uma situação bem particular, assim, minha família é muito grande, então tem primos, Sim. caímos aqui, deu uma queda, gurias, mas só para concluir minha fala, né? Então, assim, as próprias relações familiares, né? Assim, os aniversários, as confraternizações, né? Eu acho que todos os eventos sociais, né? Que a gente consegue reunir, conversar, interagir. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, né? Então, a gente foi, de uma certa maneira, afetado, né? Esse período aí de pandemia, onde, né, todos tivemos que nos isolar, né? E eu acho que isso também foi um agravante para as questões de saúde mental, né? E aí, todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, né? E o idoso também tem essa peculiaridade, já tem essa tendência ao isolamento, né? Então, acho que a gente vem de um período, né, bastante delicado, que a gente precisa potencializar aí o convívio, né? Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo,
matriciamento junto ao CAPS. Então, essas 29 unidades estão sempre em discussão, né, com serviços especializados. Então, é uma porta de entrada. Daqui a pouco, se no território o paciente não, né, conseguiu ter essa situação, né, resolvida, enfim, ele pode buscar também o atendimento junto às UPAs. Hoje nós temos 2 UPAs, então, que estão também nesse suporte aí das crises, né? Basicamente é o paciente mais grave, mais urgente, que acaba entrando aí pela urgência e emergência. E falando um pouquinho dos CAPs, né, bem especializado, assim, nós temos o CAP 2, que atende, então, pacientes com transtornos graves e persistentes a partir dos 18 anos. Hoje nós conseguimos ter acolhimento, então, todos os dias da semana, manhã e tarde, com exceção da quinta pela manhã, porque aí é o momento que eles acabam discutindo os casos, né? Tem a reunião de equipe. O CAPS-AD, como tu bem falou, né? Que a questão do alcoolismo, né? É importante a gente estar olhando para isso também. Então, o AD, ele atende a partir dos 13 anos, né? Então, de distância, né? Vai no teu posto de saúde mais perto, conversa com a enfermeira, vê o que pode ser feito, e daí vamos ver o que seria melhor para aquela pessoa, para aquela situação. Eu acho que a enfermeira da unidade de saúde seria a pessoa mais próxima para essa ajuda. Estava falando um pouquinho dos CAPs, né? Então, o AD ali atende a partir dos 13 anos, né? Então, e aí está com acolhimento também, portas abertas, segunda, terça, quarta e quinta de manhã, né? Então, a gente tem esse serviço aí. Atende também os egressos, né? O paciente que foi para a internação, para estabilizar, né? Então, ele dentro de 30 dias, ele volta, ele vem para o serviço para seguir o acompanhamento, né? Então, serviço aí especializado. E o CAPSI, né? Nosso CAPS infantil também, que atende ali crianças e adolescentes, está com acolhimento também terça, quarta e sexta, a partir das 8h30, então no período da manhã, e segunda, né, a partir das 13h30. Tá? Então a gente está aí num trabalho bem importante junto às equipes de saúde mental, sempre pensando na ampliação desses acolhimentos, né, porque a gente precisa ter a porta aberta para esses casos, e hoje de manhã ainda a equipe do CAPS-AD me disse que trabalha com um número X de acolhimentos por turno e acabou tendo que acolher mais, né, devido à procura, devido à demanda. Então, a gente jamais, né, vai se negar e fazer o acolhimento desse paciente que está buscando serviço, está buscando ajuda, né. E é isso, assim, essa nossa rede, né, que o paciente pode contar, né, o paciente morador aqui do município. E uma pergunta, Juliana, no caso de um familiar que sente que um filho, enfim, está nessa situação e o filho não quer, né, procurar ajuda, ele vai na unidade, fala com a enfermeira, como é que faz? Para o pessoal entender. O que a gente vê muito, assim, né, a situação de saúde mental, ela não se limita ao paciente, né, porque muitas vezes a família acaba adoecendo, né, Berenice? Então, os CAPs, muitas vezes, eles têm os grupos para atendimento desses familiares, né. Então, assim como acontece o acolhimento do paciente, nada impede do familiar também buscar esse serviço. A equipe vai acolher e vai dar o direcionamento para aquela situação. Então, sim, a gente, depois que o paciente ingressa no serviço, ele ainda tem essa questão aí que a família também é atendida, né? Então, tem esse suporte, sim, é aberto a todo o público, mesmo que não seja o paciente em si, mas a família também pode buscar, né? Eu não sei se eu projete novamente a sua apresentação, já estava no final, né? Já estava no final. Inclusive, a gente está com um problema aqui de conexão também, né? Porque acabou de faltar luz. Interessante, aqui no prédio. As gurias aqui, assim, que a gente tem 1 hora de transmissão. Isso.
Tem alguma pergunta? Será? Olha, aqui ainda não chegou nenhuma, tá? Eu só quero fazer aqui um agradecimento que o pessoal acabou me passando aqui, de quem está assistindo, né, a nossa live pelo Facebook. Então, eu vou citar aqui a Simone Rosa, a Maria Nunes da Rosa, o Jonas Decou, a Zélia Passari, a Janaína Volk, a Cristiane Norenberg, o Áureo Pereira, tá? Então, esse é o pessoal aí que está ligado, nos acompanhando pelo Facebook. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. É importante essa temática. Também aproveitar e agradecer essas pessoas, né, que estão aí assistindo, né, que, de novo, né, a temática é super importante e que a gente preparou, assim, com carinho, né, para vocês, né, eu acho que vai ficar gravado. Fica gravado, então o pessoal que não conseguiu entrar agora, né, pode assistir depois, né, e é bem importante aí de estar divulgando, né, então pegar o link, copiar ali, colocar no WhatsApp e enviar para as pessoas. Isso. E para, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser entrar em contato também, né, porque como é um assunto bastante coisas para a gente falar, a gente acaba, né, passando meio batido, assim, né? Se alguma coisa que ficou, que a pessoa não entendeu e quiser entrar em contato, né, também tem como me encontrar nas redes. Eu teria um prazer de poder responder, ajudar, né, a essas questões, né, relativas ao assunto de hoje. Ótimo. Carol? Nunca deixe de procurar ajuda se você precisa, se você está achando que está com problemas. Vá onde você achar que for mais próximo e vai ser melhor atendido, enfim. Eu já me trato lá não sei aonde, sem especializar, no posto de saúde. Vai lá, converse com o pessoal. Algum atendimento vai acontecer, vai ser encaminhado ou não, mas não deixe, não fique em silêncio. Converse, fale sobre si mesmo, sobre o familiar, enfim, mas vá. Não deixe de falar e de pedir ajuda. Acho que é isso. Vamos finalizando. Eu queria só... pode falar. Oi. Não, pegando da Carolina. Aí de novo. Né? Não deixe de procurar ajuda. Às vezes, aquele pensamento, ele começa assim devagarinho, né? E é assim, sabe? Então, se atente a esses pensamentos, tá? Ele vem devagarinho, sabe? Ele é igual, a depressão também, ela vem de mansinho, quando vê, tomou conta, né? Então, procure ajuda, né? Que seja do profissional, que seja do amigo, mas fale, porque tudo que o outro quer é te ajudar. Né? Seria isso. Quero agradecer, então, né, a estar aqui com vocês. Foi excelente esse momento, tá? E que eu estou à disposição também, quando precisarem mais algumas questões para a gente trabalhar. E foi um prazer conhecer a Juliana, a Carolina. Imagina, a gente que te agradece, assim, eu te agradeço de coração, né, porque acho que é um tema denso, né, e na tua explicação, assim, foi brilhante, né, acho que a gente precisa falar sobre, né, precisa derrubar alguns mitos, né, e ser rede de apoio acima de tudo, né. Então, acho que são essas palavras assim que ficam, a questão dos mitos, da rede de apoio, os fatores de risco, né, que a gente conversou ali antes. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço o pessoal ali, a atenção. Imagina. Nas redes, né? A gente não vive sozinho, né? Nós também estamos aqui, né? Juntas. Exato. Cada uma, eu numa cidade, tu em outra cidade, mas... falando de um assunto
mostrando também é uma rede de apoio, né? Com Onde certeza. tu estás me passando, eu estou te passando, é uma troca, É, né? E com as pessoas em geral, é. né? E eu sempre falo, assim, né, nos meses alusivos, né, que a gente teve o agosto dourado, agora o setembro amarelo, a gente está indo para o outubro rosa, né? Então, não falar do mês apenas naquele mês, né? Falar da temática o ano todo, né? Então, isso que é importante, assim, e cada vez mais a gente vê uma crescente, né, dessa temática aí com relação às cores dos meses, né? Então, a gente vê um envolvimento aí maior da população. Falo, então, em nome da Secretaria de Saúde, né, do Conselho Municipal de Saúde aqui, né, também fazendo essa representação. E é isso, assim, vamos finalizando a nossa live, né, lembrando que ela vai ficar gravada ali pela rede social do Facebook também, né, vai aparecer ali, do Conselho Municipal de Saúde. Agradecer a presença de todos, né, o apoio, a parceria, sua, Berenice e da Carol, né, e aí, então, finalizamos, encerramos aí mais essa live, certo? Boa tarde a todos. Certo. Muito obrigada, pessoal.